Terceiro bloco começando neste minuto. Se você perdeu algum programa, não tem problema. Meu canal do YouTube tem todos eles e você acompanha todos os nossos programas, tá? Ó, você vê a Bruna Brum, você vai ver a Lula Elbach, vai ver o Guilherme Giró, Daniele Macedo, Júlio Cossoloso e a galera toda. Vocês vão ver lá da TV Diário. Só entrar aqui, ó, tvdiarionf.com. Tô eu e meus colegas lá mandando com muita informação para vocês, para todos os gostos e todos os estilos, beleza? Turma, eu vim de rosa. Eu tô no clima do Outubro Rosa. Eu aprovo e tenho certeza que a mulherada tem que ficar em dia e saber de tudo com ela, né? Que manda muito bem no assunto. Mais uma vez, ela que é referência em ginecologia, doutora Cândida Barcelos. Chega pra perto, minha querida. Uma matéria que vamos falar agora, todo mundo já está falando esse mês inteiro, mas eu acho que não deveria ser uma conscientização somente no mês de outubro, e sim uma conscientização para todos os meses do ano. Eu tenho os dados aqui para falar para vocês que, segundo o INCA, o Brasil vai registrar, olha só, gente, olha os números, 57.960 novos casos da doença. E 14.300 óbitos até o final de 2016. Já que estamos no Outubro Rosa, vamos falar de câncer de mama. E aqui ao meu lado, ela que é referência na nossa cidade, no nosso município, que sempre vem nos atender com maior gentileza, a doutora Cândida Barcelos. Que prazer recebê-la aqui, meu amor. Eu que te agradeço. Obrigado pela presença sempre, tá? Sim. Além de profissional, você fala com muita propriedade, de forma muito rápida para as pessoas entenderem. Obrigada. Cândida, a mama é o segundo local mais atingido na mulher brasileira, é verdade? Em geral, se você falar de câncer ginecológico, é o primeiro local. Por quê? O primeiro. Colo do útero e mama. É isso que eu queria tirar a dúvida. Então, o colo do útero é o câncer que mais de índices na mulher brasileira por causa da falta de prevenção. Ambos são silenciosos, Cândida? Ambos, qualquer câncer em geral, inicialmente são silenciosos. Porém, o câncer de colo, ele tem um processo de evolução muito mais lento. E o câncer de mama, não. Então, o que mais mata mulheres é o câncer de mama. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E quando acontece de forma agressiva, ele é fatal. Isso. Existem várias facetas do câncer de mama, né? Existem outros tipos de câncer de mama que são muito mais agressivos, mas, graças a Deus, mais raros também. Vamos falar do mais comum, né? Adenocarcinoma. Então, a incidência que antigamente era dada nas nossas vovós, hoje nós estamos observando uma incidência de câncer de mama em mulheres cada vez mais jovens. É isso que eu ia falar com você, eu percebi que ele está bem mais precoce. Por isso que o próprio rastreamento, que antes era indicado, na minha época que eu comecei a fazer medicina, ginecologia, se fazia rastreamento em mulheres acima de 55 anos, depois se passou para 50 anos. Hoje o rastreamento é feito em mulheres acima de 40 anos. E mulheres que têm casos na família, história familiar, porque é um fato fundamental, se tem algum história familiar, a hereditariedade em relação ao câncer de mama. Essas mulheres devem começar a ser rastreadas a partir dos 35 anos. A prevenção existe se retirando alguns fatores de risco em relação ao câncer de mama. Como exemplo, hoje se sabe que o fator principal, entre os fatores principais, seria a hereditariedade. Então, se você tem uma mãe que teve câncer de mama, uma irmã que teve câncer de mama, uma tia de primeiro grau, a probabilidade avó, é bem grande. Uma prima de primeiro grau, família próxima, ela tem uma chance maior, ela participa do grupo de risco para câncer de mama. Certo. Se você tem uma dieta rica em gordura, isso é também um fator de risco. Alimentação também, alimentação, né? E alguns outros fatores também são menos importantes. Em relação ao aleitamento, que até há uns anos atrás achava-se assim, você amamenta, você não vai ter câncer de mama. Era o pensamento que se tinha. Menos de um ano você não teria esse fator de proteção, por causa das mudanças das células da mama, entendeu? O organismo sofre mudanças. Então, aquelas mulheres que amamentam acima de um ano, elas teriam uma certa proteção, mas que não é suficiente
para deixar de fazer qualquer tipo de rastreamento. Agora, Cândida, você não acha que a visita à ginecologista é uma coisa também que tá envolvida muito nisso? Não, ser uma coisa meio errada, porque as pessoas não sabem... geralmente, é certinho como que deve ser feita a visita, porque isso aí eu acho que o pudor eu acho que acabou, né? A gente vive numa realidade totalmente moderna, né? Nós, mulheres, temos muito menos isso em relação aos homens. Eu acho que os homens têm muito mais pudor. Tem muito mais dificuldade de procurar um profissional da área médica, da área de saúde, para se fazer prevenção. A mulher é mais esperta nesse lance. E também eu acho que é culpa de Eva, né? Tudo vem pra gente. Eu digo que é culpa da desgraçada da Eva. Então a gente sente mais dor, nós somos mais complicadas, nós somos intensas. Complicada e perfeitinha. Emocionais, né? Tudo. Então, assim, por um outro lado, nós temos hormônios que ebulam, né? Bifasicamente no ciclo menstrual. TPM que arrebenta, gente. TPM que arrebenta. Então, tudo isso, assim, a gente vive em ebulição. Eu digo que nós mulheres vivemos em ebulição. Então, claro que a ação desses hormônios sobre os nossos órgãos, eles também pulam, dependendo de como for. Em relação a câncer de mama, se existe já uma cultura dentro da mulher de se fazer prevenção com rastreamentos. Então isso é muito importante. Eu digo sempre que a prevenção, se investisse mais em prevenção e menos em a parte da medicina terciária curativa, você gastaria muito menos dinheiro em medicina terciária curativa do que você utilizar em uma população muito maior com prevenção, vacinas ou atendimento clínico, etc. E se evitaria custos elevadíssimos em câncer, como exemplo, câncer de colo do útero, que é um câncer 99% prevenível e que mata mulheres em um índice absurdo ainda no Brasil. Verdade. Entendeu? Que não era nem para existir. E por falta de informação, não é, né? Por falta de prevenção. Qual é a idade certa, Cândida? Para câncer de mama? Tanto os dois. A gente está abordando dois? Eu digo desde o momento que você é mulher e você entra na menarca, na fase a primeira menstruação. Você vai ter que começar a lidar com as alterações hormonais que vão eclodir a partir daí. As mudanças do corpo e... Mudanças do corpo. Quando se fala de câncer de colo, a prevenção se inicia com vacina, como a gente já conversou antes, né? E depois do início da vida sexual, com a rotina de prevenção de coleta de material. Certo. E uso de preservativo. Existe uma idade mais vulnerável? Segundo o Ministério da Saúde, para preventivo, que a gente chama de preventivo para câncer de colo, seria 25 anos. Tá? Eu digo para as minhas mulheres, iniciou a vida sexual, inicia-se prevenção. Certo. Certo? De câncer de colo. Mama, você vai uma vez no ginecologista, vai ser colhida uma história dessa que seja uma moça, uma menina. Ela tem uma história familiar de câncer de mama? Então eu tenho que ficar de olho desde cedo nessa menina. Se ela tem uma história familiar sindrômica, como é o caso da Angelina Jolie lá nos Estados Unidos, que foi aquele boom que ela tirou a mama preventivamente, né? Então, isso são casos específicos em que você tem alteração genéticas específicas com síndromes que podem acometer muito precocemente mulheres, tanto para câncer de mama como câncer de ovário, entendeu? Nesses casos específicos, aí sim, você pode ter 25, 28 anos, mas eu tive uma prima, uma irmã que teve câncer de mama com 20 anos, 30 anos, 35 anos, a prevenção tem que ser investigada. São investigações específicas, que o mastologista, o ginecologista e o mastologista vão saber encaminhar. Agora, como rastreamento geral para todas as mulheres, a câncer de mama, além do autoexame, a grande importância do rastreamento é mamografia. Período certo, uma vez no ano? A princípio, uma vez por ano, tá? Isso é suficiente na maior parte das vezes. Mesmo que a gente possa pegar alguns cânceres de mama em que você tem uma evolução muito mais rápida. Depende do organismo? Geral, depende do organismo? A mamografia, ela vai nos dar sinais de microcalcificações, que são alterações na mamografia que precedem o aparecimento do nódulo. Então ela vai avaliar um nódulo maligno, muitas vezes, antes dele aparecer como nódulo.
antes dele crescer. Por isso que a gente fala Daí que... a importância do rastreamento ser feito com a mamografia. E por isso que o slogan diz, a cura pode estar em suas mãos. Está em suas mãos. Se você palpa a tua mama, é uma prevenção, a palpação mensal que deve ser feita, só que você só tem capacidade de avaliar bem um nódulo na mama quando ele está em torno de 1 centímetro. Já evoluiu. Quando ele está com 1 centímetro, a maior parte das vezes já tem metástase. Entendeu? Então, como se faz uma prevenção só com autoexame? Não tem como. É Você tem que fazer rastreamento em massa, mamografia. Então, por isso que outubro, no mundo inteiro, não é só aqui no Brasil, hoje eu vim de rosa para homenagear, né, nós mulheres, o Outubro Rosa, é essa conscientização para que as mulheres se voltem e relembrem, porque prevenção é sempre você estar lembrando. Claro. Você tem que estar lembrando. Eu falei no início da matéria, eu acho que é um mês que a gente fala que o Outubro Rosa é dedicado às mulheres, mas é um assunto que deve ser abordado o ano inteiro. O ano inteiro. Por quê? É aquela para você puxar de novo a mulher que, poxa, tá na hora de eu fazer minha mamografia. Eu tenho que procurar e a nível de serviço público, isso tem que estar bem disponível para todas as mulheres, independente de classe econômica, etc. Então, acima dos 40 anos, pela Sociedade Brasileira de Mastologia e Ginecologia, está se indicado a fazer a mamografia como método de rastreamento. Agora, só para tirar uma dúvida, existe algum passo a passo para que a doença seja descoberta? Sem ser o autoexame? Então, o passo a passo inicial é a prevenção com mamografia. Eu posso não ter nada, a paciente foi lá no meu consultório, eu palpei. Sabe por que eu perguntei isso? Porque eu já vi amigas minhas conversando que apareceu o nódulo, mas foi fazer a mamografia, não deu nada. Claro, e porque nem todo nódulo é visualizado na mamografia. Então, os exames são exames complementares, são exames, como diz, qualquer exame é exame complementar. O exame físico, ele é sempre crucial, é o mais importante, tá? Como exame clínico, eu apareci com nódulo, eu fui ao ginecologista ou ao mastologista, examinou, realmente tem um nódulo, vai pedir a mamografia. Se eu, Cândida, tenho uma mama muito densa, o que significa mama densa? É uma mama que eu tenho menos gordura e mais parênquima, mais glândula, a mamografia não vai ver muito bem. Não detecta. Então ela tem que ser indicada especificamente, por isso que não adianta você diminuir muito a faixa etária de mulheres para serem avaliadas pela mamografia, porque a eficácia da mamografia vai diminuir quando você tem uma mama muito densa. Certo. Mesmo com a melhora dos aparelhos, hoje em dia nós temos mamógrafos com uma avaliação muito mais intensa para mamas densas. Uma coisa mais precisa. Mas mesmo assim, esse exame vai ficar dificultado. Então, um nódulo que às vezes é palpável, numa mulher que tem uma mama muito densa, não pode, às vezes não vai ser visto na mamografia. Entendi. Olha. Aí eu tenho outros exames. E aí, o que fazer? Aí o clínico, o ginecologista ou o mastologista, vai lançar mão de outras maneiras de se avaliar esse nódulo. Através de ultrassonografia, ressonância magnética, punção, core, biópsia e outras coisas. Entendeu? Olha, exames, boa alimentação, exercício físico e prevenção. Acho que esse conjunto faz que a coisa diminua um pouco e a gente conscientize sempre as mulheres que é necessário a prevenção. Isso. E nunca se esquecer que nós somos um ser único. A gente divide racionalmente para entender o que é o físico, o que é o psíquico, o que é o espiritual, o que é o social, mas no fundo nós somos um ser só. Temos várias facetas. E as coisas, elas na verdade, por ser uma coisa só, elas se interagem. Entendeu? Então, você quer ter uma boa imunidade? Provavelmente, o que controla as células cancerígenas? É o sistema imunológico. Claro. Por que eclode? Eu posso ter um gene carcinogênico e você também. O meu eclode, o seu não. Porque o sistema imunológico é aquele elo de equilíbrio entre as coisas. Certo? Uhum. Então, fatores ambientais, fatores alimentares, fatores, psicológicos, tudo isso pode interferir nessa parte imunológica e, consequentemente, pode desencadear várias doenças. Por isso que a gente diz que parte das nossas doenças são psicossomáticas. Porque a gente nunca pode se esquecer que nós somos
apenas um ser. É verdade. Ó, a Cândida, quando vem aqui, ela me dá uma aula, que ela me dá aquele turbilhão de informação que eu fico olhando para que o programa tivesse mais tempo para fazer mais perguntas. Mas mês que vem, eu vou pedir... Mês que vem é Novembro Azul. Eu vou trazer um profissional, o Felipe, que sempre está comigo. Exatamente, ele vai estar comigo aqui. Mas você vai voltar para a gente falar de um assunto muito importante e que eu tenho um público muito fiel, que é essa idade, que eu chamo a melhor idade. Vamos falar sobre menopausa, reposição de hormônios e muito mais. Posso contar com você? Com certeza, estarei aqui com o maior prazer. Meu amor, muito obrigado sempre, parabéns. Obrigada, querido. Pelo ser humano lindo que você é e pelo profissional, assim, maravilhoso também que você Veja é. só. Tá joia? Um Obrigada. beijo grande. Aqui, uma aula de quem entende. Doutora Cândida Barcelos. E aí, pessoal, o negócio é o seguinte, minhas redes sociais estão aqui, ó, fabiabudio.com. Lá tem meu site, no final do programa eu vou postar pra vocês os paparazzis recém-lançados e os últimos desse ano de 2016, tá? A Bruna Dias e o Rodrigo Bueno, vou mostrar no final do programa. Mas acesse o meu site, lá você tem acesso ao meu Snapchat, ao meu Instagram, a todas as minhas redes sociais, minha fanpage, meu Facebook, meu canal do YouTube. Dá um like lá, se inscreve, que quando um vídeo é enviado, chega imediatamente no seu e-mail, beleza? É a gente, 21 anos, interagindo em tempo real. Fica comigo que eu tô voltando com muito mais do próximo bloco.